Olá, gotas de luz, como estão vocês? Como todos estão nessa noite de quinta-feira aqui já, né? E hoje eu venho trazer um tema bem legal, hein? Um tema relacionado à procrastinação. Ai, procrastinação. Quem é que não se pega procrastinando de vez em quando, hein? Ou de vez em sempre? Não sei. Mas o que que é, afinal, procrastinação? O ato de postergar o que não deveria, né? Aqueles compromissos, aquelas tarefas que a gente não deveria postergar, que a gente deveria estar fazendo, mas que a gente acaba procrastinando por algum motivo ou outro. E hoje a gente vai falar sobre 4 principais motivos que vão estar corroborando a esse comportamento de procrastinação, né? Então, um falando rapidamente de quais são esses 4 motivos, o primeiro é expectativas negativas, alimentar expectativas negativas de alguma coisa futura e acabar não fazendo em virtude disso. A segunda é falta de motivação, ou seja, de depender de ter ânimo para fazer aquela tarefa o tempo todo, porque se não tiver ânimo não vai fazer. O terceiro é a impulsividade, é depender de ter uma emoção positiva para fazer alguma coisa na vida, porque se não vier aquela emoção, se não vier aquela paixão junto, não faz. E o quarto é o perfeccionismo. A pessoa idealiza tanto alguma coisa que acaba paralisando, né? O medo de errar às vezes pode ser tão grande que acaba paralisando qualquer plano de ação para algum sonho. Então, falando um pouquinho mais a fundo dessas quatro raízes, vamos lá falar das expectativas negativas, né? O nosso cérebro, ele está equipado a pensar sobre as probabilidades futuras, porque a gente adotou esse comportamento para evitar danos maiores à nossa espécie, para que a gente pudesse sobreviver por mais tempo no meio ambiente super agressivo contra a gente. Então a gente acabou adotando esse mecanismo cognitivo de previsibilidade, né? E esse mecanismo cognitivo no mundo atual, no mundo moderno, o cérebro ainda não se adaptou, porque ocorreu em muito pouco espaço de tempo, né? A gente ainda preserva a nossa estrutura cerebral de espécies, né? Mas de seres humanos que viveram há mais de 10 mil anos atrás. A estrutura cerebral continua sendo a mesma. E aí você pensa, bom, ok, o meu cérebro tem essa predisposição, certo? Certo. E o que que isso vai me engatilhar? Se eu tenho essa predisposição, é muito mais natural que a gente veja hoje sintomas de pessoas com alta ansiedade, justamente por ter esse cérebro aí rodando, rodando, rodando e ponderando nas piores expectativas possíveis sobre um determinado evento. Isso não é nada saudável. E isso acaba procrastinando, porque você acaba perdendo tanto tempo pensando nas possibilidades que te tira energia para você colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. Então, essa é uma das primeiras raízes. A segunda raiz é falta de motivação. Como assim? A tal da motivação é aquela pessoa que depende necessariamente de ter energia para fazer alguma coisa. Porque se ela não tem energia, se ela não tem disposição, se ela não está animada para fazer aquilo naquele momento, ela não vai fazer. Quantos de nós a gente não se sabota nesse sentido, né? A gente pensa assim, putz, eu passei o dia inteiro trabalhando, sabe? Eu vou descansar agora, não vou fazer isso não, vou deixar para depois. E vai procrastinando, vai deixando para depois. E aí, quando chega depois, é aquela lama de coisa, mundaréu de coisa para fazer, e acaba sendo mais desgastante ainda. E a gente não aprende, né? Porque é algo tão já natural da gente adotar esse mecanismo de ter motivação para fazer a coisa, e que por mais que a gente tenha ali depois que se matar fazendo alguma coisa, a gente não aprende, a gente segue fazendo isso. Então, é, pense, reflete com vocês, né? Com você mesma aí, se você é esse tipo de pessoa que necessita em estar motivado, empolgado para fazer toda e qualquer atividade, caso contrário você não vai fazer, porque uma vida feliz, como eu postei lá no meu YouTube, também tem no meu Instagram, uma vida feliz é uma vida que tem equilíbrio. E quando eu falo equilíbrio, é quando ela tem estímulos psicológicos, biológicos e sociais que vão estar mantendo ela num estado de homeostase, como se você tivesse que se manter no estado de equilíbrio para você conseguir ser produtivo, para você conseguir fazer suas coisas. Então, quando você deixa para depois alguma coisa, quando você depende de sempre ter um polo só da emoção, que é o polo positivo da emoção, você acaba pecando por outro lado, e isso não é equilíbrio. Não sei se isso ficou muito filosófico para você, mas eu acho que tem feito sentido.
Então vamos lá. Terceira raiz da procrastinação. É quando as pessoas, é a tal da impulsividade. O que que é isso, né? É quando as pessoas, elas são muito movidas à emoção por si só. Então, não é tão parecido, embora seja um pouco confuso de entender, não é parecido com a falta de motivação, que a pessoa só faz quando ela está com boa energia. Essa impulsividade é quando ela só faz as coisas quando ela sente aquela impulsão da emoção, né? Então, assim. Quando bate o cansaço, para. Quando bate a preguiça, para. Quando ela não tem ela não tem consistência nenhuma nos planos dela, porque ela é muito volátil nesse sentido de depender de uma emoção. Então, isso é bem prejudicial, né? Porque é, isso mostra que há uma certa imaturidade emocional, né? Então, isso é bem interessante de ser analisado também, porque se for esse teu caso, de ser uma imaturidade emocional, é necessário buscar mesmo uma ajuda profissional terapêutica para ir te ajudando a erguer esse bloco de inteligência emocional, de como lidar com as situações da vida, de como ir se equipando com pensamentos e com formas de ações que vão te dando mais consistência com o tempo, porque já dizia o velho Aristóteles, né? O mestre se faz com os hábitos, né? O verdadeiro mestre se faz com os hábitos. Então, a gente precisa praticar, precisa estar ali engajado, mesmo sem a existência daquela emoção, porque é isso que vai nos fazer crescer, é isso que vai nos fazer chegar em algum lugar melhor do que a gente está hoje, né? E o quarta raiz da procrastinação é o perfeccionismo. Ai, 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 ai. Quantos de vocês não são assim, ou quantos de vocês não conhecem pessoas que são assim, né? Que querem tudo do jeito que a pessoa quer. Mas como assim, Ingrid? Ah, eu quero isso de uma forma tão ideal, tão bonito, tão abstrato, que eu tenho até medo de errar. E esse medo, ele me paralisa. Pois é. Há uma cobrança da pessoa, e não só da pessoa com a pessoa, mas dela e com os outros também, de cumprirem um ideal de perfeccionismo, de terem um passado maravilhoso para, né, e perfeito para você conseguir, por exemplo, é, ter essa pessoa na sua vida e você pensar em planos futuros e construir uma vida com ela, porque caso contrário você fica sempre empurrando para depois, por exemplo, né? Uma forma de procrastinação, de deixar para decidir depois, ver como é que vai se desenrolando a questão, né? Essa tal é, da busca incessante por algo mesmo ideal, muito ideal, platônico. Aquela coisa que está fora do mundo real, está fora do mundo da vida mesmo, né? Veja bem que isso, perfeccionismo e excelência são duas coisas diferentes. Você querer fazer uma tarefa com excelência é perfeito, por quê? Porque você está buscando o melhor que você pode, mas você está executando, você não está deixando para depois. Você está executando, você está fazendo o teu trabalho, você está buscando, às vezes pode demorar um pouco mais porque você quer essa excelência, né? Mas o perfeccionista vai estar vai estar sendo primo do medo. E o medo ele paralisa. Então você fica tão apegado ao mundo ideal e abstrato que não tem mecanismos materiais que possam concretizar aquilo. É muito abstrato, muito ideal, e aí você acaba procrastinando. Então, essas são as quatro raízes da procrastinação, né? E é importante aí você então identificar quais são as armadilhas da sua mente, as armadilhas que o seu pensamento te diz e a sua emoção te guia, para você conseguir dominá-las de alguma forma, entender melhor quem você é, acima de tudo, aceitar como você é também, aceitando para que você, nessa aceitação, entenda o que é necessário ser mudado para você conseguir agir a seu favor, tá bom? Eita, nós! 10 minutos de áudio. Acho que esse foi o maior áudio que eu enviei até hoje aqui para vocês. Espero que tenha sido um áudio bacana, de muita elucidação para algumas, principalmente para si mesmos. E até a próxima!